Hoje nós vamos falar de Rafinha Alcântara, que está livre no mercado, um jogador extraordinário. Falar também sobre o Tapia, que foi apresentado e já falou, joga aqui, acolá, vamos trocar uma ideia também sobre o Tapia e ver se ele é esse cara. Gente, eu quero falar também de Pumita Rodrigues, esse lateral direito que está no Vasco hoje, que foi oferecido para o São Paulo Futebol Clube. Oscar e Lucas Moura e tudo, e Mike. Tem uma atualização bacana aqui sobre o Mike, também que volta agora para o time do São Paulo para ser o lateral direito. Vamos falar de tudo do São Paulo Futebol Clube, então? Vamos lá, então. Chega nesse like brabão aí, vamos aí, um likeão. Chega nesse likeão e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, o Juba, faço questão de ter você por aqui, tá bom? Antes de eu falar do Rafinha Alcântara, foi o camarada aqui, o Juanzito, que falou: Juba, traz informações do Rafinha Alcântara. E eu trouxe, meu parceiro. Se quiserem deixar sugestões aí, eu tô contigo, com vocês. Deixem sugestões para pesquisar e eu vou trazer tudo aqui. E olha só, hoje saiu o primeiro short exclusivo para membros aqui do canal. Então você que é membro aqui do canal vai ter conteúdos exclusivos para membros praticamente todos os dias, hein? E você que não é membro ainda, corre lá, no link no comentário na descrição, eu deixo ali o link direto para você virar membro. Vem comigo que vai ser muito top mesmo. Valeu, meus membros do canal que ajudam aqui na luta diária, tamo junto. O Mike, ele volta a treinar. Está junto com o técnico Hernan Crespo treinando para poder jogar. É claro que agora, na quinta-feira, contra o Juventude, o lateral deve ser o Cedric ainda pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo, o Cedric deve dar o lugar para alguém. Falei para vocês que isso ia acontecer com o Enzo Dias, né? E acabou que o Wendel, ele chega e ganha a vaga, ganha o jogo para jogar o jogo inteiro. Porque o Enzo Dias, ele passou mal, ele sentiu alguma coisa ali, uma indisposição. E agora, o Cedric Soares, ele fez Flamengo, Red Bull e Corinthians. Ele fez 3 jogos seguidos. Ele vai para o 4º seguido, não deve aguentar mais, ele deve já abrir ali o pneu vai arriar agora nesse 4º jogo. Então, o Crespo já olhando para o horizonte, lá para frente, vendo mais, ele vai falar, tem jogadores aqui que vão ter que dar o lugar agora pro reserva, porque eu preciso poupar. Tem o GPS de cada jogador e ainda tudo bem, tá tudo de boa. Mas o Cedric é um dos principais que deve ser poupado agora. Não quer dizer que o Mike comece jogando, mas o Mike talvez já entre no segundo tempo, no jogo de quinta-feira agora, que o São Paulo vai ganhar do Juventude lá. E vai ganhar mesmo, o São Paulo de Crespo é só love, hein? É só vitória, o time mudou demais. Antes de eu falar de todos os outros aqui agora, deixa eu começar com esse Rafinha Alcântara, vou mudar um pouquinho a dinâmica aqui hoje. Eu deixaria para o final, mas eu acho que vale muito a pena falar aqui agora. Mas pra falar do Rafinha Alcântara, só uma coisa. O Lucas Moura não tem prazo de volta ainda. O Oscar, o prazo é pra voltar em outubro. Já falei sobre isso, mas o São Paulo divulgou os quadros clínicos aí de Oscar e Lucas. O Oscar teve fratura. Essa fratura vai ter que ser tratada ali e ele vai levar de 4 a 8 semanas pra voltar. Voltando, digamos, em 8 semanas, que é o que nós esperamos já. O Oscar, ele tem 33 anos, já não é. Se fosse o, sei lá, cara aí fosse o da base aí qualquer um, o Lucas Ferreira voltava antes, né, porque é muito novo, o Luca voltaria antes, o Oscar já é mais velho, então é difícil o Oscar voltar antes das 8 semanas, e quando voltar, vai pra transição em campo, vai treinar com bola, vai bababá, bibibi, e aí demora muito pro cara poder conseguir jogar, né? Até que ele consiga se firmar ali, é outubro mesmo, não duvido nada. Nós estamos em julho já, fim de julho, 21 de julho, ou setembro, quase tempo. Pra que em outubro ali ele volta pro gramado sim. Então fica complicado não ter meia, nem Lucas, nem Oscar, e aí? Aí o Alisson vai pra meia? Não tá jogando mais de meia. Vai o Luciano pra meia? Não pode de jeito nenhum. O Rodriguinho é um dos caras que pode ir pra meia, mas o São Paulo sabe que com a contusão do Oscar e do Lucas ele não pode brincar. Ele tem que contratar um meia e é uma condição assim, é imperativo, cara. É imperativo, que é obrigação, é obrigatório comprar um meia que agora não tem brincadeira. O cara tem que vir. Mas o Matias Rojas, o fulano de tal, tem o outro lá que eu fiz o vídeo. Tudo bem, todos esses caras aí estão aptos a jogar no São Paulo. Agora surgiu um jogador aí que ele é diferenciadaço, hein? Sabe quem que é? Deixa eu falar com vocês aí sobre esse rapaz aqui, o Rafinha Alcântara. O Rafinha Alcântara, ele é equipe de base, como eu tava falando pra vocês, do Barcelona. Ele é brasileiro, né? E ele tem dupla nacionalidade. Ele é brasileiro e ele também é espanhol. Por quê? Porque os caras vieram buscar ele aqui no começo. Quer ver onde ele nasceu? Ele nasceu aqui em São Paulo. Então ele é brasileiro, mas ele também é espanhol. Ele está hoje com 32 anos, tá? Ele é mais novo que o Oscar, tem idade do Lucas Moura. Esse Rafinha Alcântara é um meia atacante mesmo. Meia fazedor de gol. Meia que pega a bola, é o driblador ali. A posição que ele joga é muito parecida com a posição do Lucas Moura. Às vezes cai na
na ponta direita, mas é pra puxar a bola e cruzar com a perna esquerda. Ele é um cara que joga centralizado no meio, como se fosse um meio atacante ou um falso, um Kaká, né? Lucas Moura, Kaká. Essa posição aí é onde joga o Rafinha Alcântara. E eu tava vendo alguns vídeos do cara e vi também o histórico. Se liga só, deixa eu te falar uma coisa. Ele nasce no Barcelona Sub-15, vieram buscar ele aqui pequenininho. Aí ele começa no Barcelona em 2013, Barcelona B, Barcelona também em 2013, e vai pro Celta de Vigo, um time que também é ali da Espanha. Do Celta, ele volta pro Barcelona e pula pra Inter de Milão, onde ele joga em 2018. Ele ficou no Barcelona 2013 até 2018. Ele pegou mais 5 anos entre Celta e Barcelona. E ele vai pra Inter de Milão da Itália. Chega na Inter de Milão, ele fica lá um tempo, e aí depois ele volta para Barcelona, Celta de Vigo, Barcelona, e acaba no Paris Saint-Germain em 2022. Então em 2022, agora, 3 anos atrás, ele estava jogando no Paris Saint-Germain. É um cara que ele joga entre Barcelona, Celta de Vigo, Inter de Milão e Paris Saint-Germain. Acho que jogou nos principais times do mundo, pelo menos 3 deles, né? E aí acabou que ele foi pro mundo árabe, jogou lá no mundo árabe, e agora ele tá aqui jogando, agora ele ficou sem clube. Então quando ele fica sem clube, você olha agora pro Rafinha Alcântara, ele tá liberado. E é um cara absolutamente diferenciado de bola. Eu tava vendo os lances dele. É gol direto, é assistência direto. E ele tem uma maninha de pegar a bola. Ele vai com a perna esquerda, ele vai com o corpo, puxa de letra e consegue ter visão de jogo lá pelo retrovisor. Metendo o Sócrates, sabe? Pega a bola e puxa de calcanhar e cria jogadas inúmeras vezes puxando de calcanhar pra ganhar velocidade. Então tudo que eu falei aqui, inclusive o cara estar desempregado, também leva a ele ter somente coisa excelente para o São Paulo poder contratar, né? Tem alguns jogadores por aí que o São Paulo pode contratar até sem custo, e o Rafinha Alcântara é um desses daí. Só que qual que é o problema do Rafinha Alcântara? Fiz uma pesquisada. O Rafinha Alcântara, ele teve um histórico de lesão muito grande, e inclusive ele teve um ano que ele zoou o joelho, acho que 2 vezes, se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz. Ele tem mesmo histórico de lesão, e é um cara de 32. É pra descartar o cara? Claro que não. Agora, o São Paulo, se fosse contratar um cara desse, teria que simplesmente fazer os testes físicos. Se ele passar, dá pra contratar. É claro que não pode pagar milhões pra um cara desse, é claro, mas ele é um jogador diferenciadaço. Eu tava vendo um vídeo aqui no YouTube do Rafinha Alcântara, é impressionante de ver. Joga bola pra caramba, é muito monstruoso. Lembra o Quinteiro, mas ele é bola, é craque, cracaço, joga muito mesmo. Então seria um jogador que eu seria muito entusiasta dele vir pro São Paulo. É claro que pensando que o Oscar está machucado, pensando que o Lucas Moura está machucado, pensando que ele tem que passar nos testes físicos e pensando também que ele tem que ganhar, não vou falar produtividade, porque aí também tem muito jogador do patamar dele, do quilate dele, que não aceita ganhar em produtividade. Mas ele está desempregado desde 1 de julho, então o salário dele agora dá pra você reduzir bastante. Não precisa ser produtividade, mas você faz um contrato de 1 ano, se der certo renova mais 2, aquela jogada de sempre que o São Paulo acaba de fazer aí com o Cédric Soares. Renova aqui, puxa pra lá, estica pra lá depois e você consegue fazer então, trazer esse Rafinha Alcântara. Um cara excelente de bola, é excelente, é formidável, impressiona de ver quando ele começa a colocar lances de efeito ali nas jogadas, é muito bacana de ver. Mas ó, tem um cara da equipe de base do São Paulo que não é o Rodriguinho, que tem muita gente insistindo que deve ser o meia do São Paulo. Sabe quem é? Sabe quem que é? Vem comigo então. Vamos olhar as palavras aqui, chega aí. É importante molhar as palavras, né? Olha só, o Lucas Ferreira, muita gente tá cravando, e aqui eu não vi, tá? Não vi. Olha, mas eu vi, não vi. Dizem pra mim que o Lucas Ferreira ele foi um grande do meia na base também. Eu sei que ele era do Flamengo, o Flamengo não quis ele, o São Paulo contrata ele depois do Flamengo na base e lança ele como um ponta direita na equipe de base. Na ponta direita, um jogador muito forte, com um chute muito aprimorado e uma velocidade inacreditável, né? Tecnicamente, talvez na parte de domínio, visão de jogo, o Matheus Alves fosse melhor que ele? Acho que sim. Agora, pra fazer gols, a visão de jogo do Rian Francisco é melhor, ele é mais matador? É, ele é. Agora, na velocidade, ninguém ganha do Lucas Ferreira. Na força física, ninguém ganha do Lucas Ferreira. No chute de fora da área, aquela pedrada que vê aquele petardo, aquele pombo sem asa, ninguém ganha do Lucas Ferreira. Então, é nessa questão da força física e também do chute de média distância e longa distância que tem São Paulino pedindo o Lucas Ferreira como meia do São Paulo. Nessa situação que nós estamos, onde tem o Henrique Carmo, que pode ser o ponta direita, tem o Tapia, que é ponta direita, tem o Lucas Moura, que pode ser o ponta direita, você tem um monte de cara que pode fazer aquela ponta direita. Então, o Lucas Ferreira, nesse caso,
machucou o Lucas, machucou o Oscar, você puxa o Lucas Ferreira pra meia, caramba, não tem problema, não tem problema nenhum. Basta ele conseguir jogar. Basta o Crespo conseguir utilizá-lo ali. Se o Crespo achar que deve, e o próprio Lucas Ferreira quiser também, acho muito mais negócio colocar o Lucas Ferreira de meia do que o próprio Luciano. O Luciano, melhor jogador do São Paulo hoje com sobra. Melhor com sobras. Tá sobrando. Melhor do São Paulo, Luciano. Segundo melhor, Luciano. Terceiro, aí vem o Arboleda. Aí vem o Rafael. Aí vem o Ferreirinha. Aí você tem o terceiro. O primeiro, o segundo é o Luciano. Fácil, tranquilo. Então o Luciano não pode voltar à tiriça anterior com o técnico Zubeldia pra virar aquele meia modorrento, pragmático, cansado, óbvio. É um meia óbvio, todo mundo sabe o que ele vai fazer, ele vai pentear a bola e tocar de lado. Se lançar a bola ele erra, se tocar muito profundo ele erra. Ele tem que ser atacante. Maravilhoso. E aí, colocar então o Lucas Ferreira pra ser esse meia com o Luciano mais avançado, acho que o São Paulo pode ganhar muito. Claro, se o Lucas Ferreira conseguir dar conta do recado. O Ferreirinha também está voltando. Ferreirinha, ele tá jogando de maneira gradativa, né? Uma melhora lenta, uma melhora devagar, tal, para ele poder voltar à sua melhor forma física, ao seu melhor ritmo. Agora, uma coisa que nós temos que enaltecer no trampo do Hernan Crespo é a melhora de alguns jogadores. O André Silva, ele melhorou de maneira assim visível, notória, não precisa pôr um binóculos pra enxergar longe, não, o telescópio, não. Você olha e fala, o André Silva melhorou muito. O Luciano, poxa, a melhora do Luciano, ela é gritante, é um Luciano gigantesco, é um Luciano que tava morto, horroroso, futebol lixão, o cara tá hoje como um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. E aí também dá pra colocar nesse balaio aqui 3 outros caras. Um deles é o Wendel, que tava horroroso também com o Zubeldia e agora começa a já botar as manguinhas de fora, fez um excelente jogo contra o Corinthians, jogou por mera casualidade, é verdade, mas ele faz um jogo excelente contra o Corinthians. E Marcos Antônio e Bobadilha, que também é uma coisa gritante, o quanto melhoraram, o quanto estão maravilhosos jogando. O Crespo teve ali coragem. Ele chega e tira Pablo Maia e Alisson, mete Marcos Antônio e Bobadilha. Você perde poder de marcação, é indiscutível. Perde o poder de marcação, a força defensiva do São Paulo fica muito comprometida. Tanto que o Rafael, ele faz 19, mais ou menos, defesas maravilhosas contra o Flamengo. Também é um sultão do gol contra o Red Bull, sabe? Teve muito... O Corinthians não jogou nada, mas teve muitos times, os 2 times que nós pegamos, o Rafael foi um dos grandes destaques. Será que é efeito de ter tirado o Pablo Maia e Alisson pra colocar Marcos Antônio e Bobadilha? Muito provavelmente sim. Mas muito provavelmente mesmo. Agora, o São Paulo no ataque não teve nenhum ponta ainda. Ferreirinha, banco de reservas, o Lucas Ferreira fora, machucado, o Henrique Carmo na base, Luca na base, não teve ponta nenhum, tá? Estreou agora, nem jogou ainda, então não tínhamos ponta. Lucas Moura não estava, não tinha nenhum. E o Crespo, com o Marcos Antônio e Bobadilha, ele consegue povoar o ataque, ele consegue povoar o meio campo defensivo e no ataque, e os caras ajudarem na parte criativa do São Paulo, onde Luciano e André Silva, centralizados, conseguiram jogar o fino da bola. Foi muito bacana de ver. Olha só, deixa eu falar aqui agora desse Puma Rodrigues, depois eu falo do Tapia, tem novidade do Tapia. O Mike voltou a treinar, né? E o Cédric Soares deve dar espaço logo pra qualquer um que chegar. E o que eu tô sabendo é que empresários do Puma Rodrigues ofereceram ele pro São Paulo. Só uma coisa, o cara tá esquecido no Vasco. Eu lembro dele no Vasco ano passado. Mas agora, eu não vejo mais, você também não vê mais. Ele tá esquecido no Vasco. E se lá no Vasco ele não serviu com vários técnicos, por que o São Paulo pode olhar pro Puma Rodrigues e falar, opa, aqui tem um jogadoraço que é o que eu quero? Não sei te dizer sinceramente, mas é verdade que os empresários do Puma Rodrigues ofereceram ele pro São Paulo e é verdade que o São Paulo está de olho sim. É claro que se você olhar pro Vasco, pro Puma Rodrigues, ele ficou no banco, sei lá assim, jogou 7 jogos, mas assim, é complicado, né? Ocupa uma vaga de estrangeiro, talvez não resolva o nosso problema e com todo o respeito que o Vasco merece. Eu, com 42, fiz 42 agora, vendo o futebol da década de 90 pra cá, do ano 1990 até agora, o Vasco ele foi 1 zilhão de vezes maior que Fluminense, Botafogo e Flamengo. Mas muito maior, nem compara. O Flamengo agora se arrumou, agora o Flamengo tinha o Zico, que eu não vi. Depois que o Flamengo se arruma agora, aí o Flamengo voltou a ser timaço, tá ótimo. Mas na minha infância, crescendo vendo futebol, o Vasco muito maior que o Flamengo, muito melhor. Todos os times que montou eram melhores que o do Flamengo. Então, eu falo com muito respeito do Vasco, que dá pra tirar sarro do Vasco, né? Vamos tirar um sarrinho aqui? Ô, vocês ganharam o Mundial aí no Maracanã contra o Vasco, ó que lixo. Ô, o cara é banco do Vasco. É pra tirar um sarro. Mas assim, eu vou falar com muito respeito, o Vasco é um time gigante, tá? É gigante sim. Então o cara ser banco do Vasco não é vergonha nenhuma. É que o Vasco, ele vive dias tenebrosos, anos, tá? Uma década que tá horroroso. Então o cara ser banco do Vasco hoje e o São Paulo ficar babando pra contratar é vergonhoso.
Não é o mesmo Vasco, não perdeu nada a grandeza, mas o Vasco de hoje é uma bagunça. Pensar nesse Vasco de hoje, eu quero aquele reserva do Vasco lá, não, pelo amor de Deus. Aí também não, né? Bom, o Tapia foi a coletiva de imprensa, de apresentação dele lá, foi apresentado, tá babando pra jogar, falou que pode ser ponta, pode ser centralizado, papapá, tá louco pra jogar. O Tapia é um caso curioso, né? É um cara que não jogava no River Plate e chegou no São Paulo com uma visual, né? Você olha pras imagens dos lances dele, eram lances horrorosos de ver. Você fala, esse cara não joga nada. Esse cara aqui não joga nada. Por que esse cara tá vindo pro São Paulo? Ele realmente é muito forte. É muito rápido, é um cara que pode ser importantíssimo naquele corredor da direita do São Paulo e ele está babando pra jogar. Ele quis ir pro São Paulo, claro, né? Ele quis ir pro São Paulo assim que ele teve a primeira oportunidade, quero São Paulo. Tá demonstrando um carinho e tá demonstrando uma entrega muito boa para com o São Paulo. E é o mínimo que se espera de um cara. O Crespo já colocou ele pra jogar no último jogo e não pôs o Lucas Ferreira. Então vai saber qual que é o plano do Crespo. Mas o Tapia, ele deve jogar, não começar jogando, mas pros próximos jogos o Tapia, ele deve já ter mais espaço. Tomara que aquele lance que ele teve contra o Corinthians, que ele corre, tem o Ferreirinha pra ele rolar, ele não rola, vai com a bola e não cruza, não chuta e dá um tapinha pra bandeirinha do escanteio, horroroso. Tomara que aquilo seja obra do acaso, uma mera casualidade e que não se repita, que ele seja um excelente jogador. Já que é nosso, vamos torcer por cara, não é verdade? Fala comigo aí, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!